pessoal, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma noite, terceira parte da nossa série Life Hack. E espero que vocês ultrapassem a limitação da máscara e conectem comigo nessa mensagem aqui. Quanto mais resposta eu tiver, mais rápido vocês vão sair do teatro. Pode dizer amém? Então, mesmo se você não concordar, responda, diga amém. Mesmo se você não achar a piada engraçada, ria. Tudo isso se chama, de acordo com a Bíblia, humildade. Seja humilde e tudo vai fluir bem na sua vida. Pessoal, eu sou o Samuel, você que está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor do campus aqui, casado com a Sabrina. A gente já está casado há 16 anos. Vocês olham para nós assim e falam assim, que isso, pessoal, pastor novinho, mas é por trás dessa barba aqui, pessoal, eu ficaria mais novo ainda. Na verdade, eu sou formado em odontologia e eu tive que deixar minha barba crescer para ver se eu conseguia mais credibilidade, mais clientes, porque quando eu abri a porta do meu consultório, os clientes ficavam perguntando onde estava o dentista. Então, foi por isso que essa barba cresceu e aí ficou, para o pessoal também ter mais respeito. Espero também que esse respeito seja muito presente aqui nessa noite. A gente está casado há 16 anos, a gente tem 2 filhas, e a gente está há 5 meses aqui em Botafogo como igreja. Uhul! Tem sido bem legal. E esse uhul também não foi legal. Também é bom porque a gente tem uma cultura de vulnerabilidade e feedback aqui. Então a gente quer um uhul mais forte. A gente está aqui há 5 meses. Isso é o que eu falo, entendeu? Que em nome de Jesus essa máscara um dia vai cair da nossa cara. Tá precisando. E a gente está feliz, sabe? A gente está feliz de viver ou escutar o Senhor e o desígnio do seu coração e estabelecer, pela misericórdia dele, uma igreja que é relevante, uma igreja que é pontual na cidade, uma igreja que ama Jesus acima de tudo. Então, se você que está aqui pela primeira vez, a gente quer dizer muito bem-vindo, a gente está muito honrado de ter você aqui. Como o pastor Gabriel falou, você que está online também, seja muito bem-vindo, a gente abençoa a cada um de vocês e que realmente a presença do Senhor, ela seja latente nos nossos corações e que existe uma pessoa que, ao falar, muda todo o quadro. É a pessoa do Espírito Santo. Então, se você não crê em Deus, se você não crê em Jesus, eu só quero dizer que a gente crê em Jesus e a gente crê numa pessoa chamada Espírito Santo. E realmente é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. É a pessoa que representa a Trindade. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E, pessoal, só para que vocês entendam, existia uma promessa que quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou o seguinte, ei, não fiquem preocupados que o meu o Consolador viria e ele fortaleceria vocês, ele empoderaria vocês. E esse poder, e essa pessoa, e essa presença está aqui nesse lugar hoje. Não só aqui, mas está em nós. Ao acreditarmos em Jesus, não apenas morto, mas um Jesus ressurreto, nós, ao entregarmos nossas vidas a Ele, nós somos cheios desse Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que faz a igreja florescer. É esse Espírito Santo que faz toda a diferença. É esse Espírito Santo que a gente chama, que é a essência da igreja. E é essa pessoa, a pessoa mais importante dessa noite. E só essa pessoa pode convencer o teu coração. Então a gente pode ter uma música boa, um teatro legal, um ar-condicionado fluindo, mas só a pessoa do Espírito Santo convence o pecador do pecado. E é essa pessoa, e é esse Senhor que a gente está servindo. Hoje, a gente vai falar a gente vai entrar no nosso terceiro episódio, então você que nunca veio na Res, ou você está um pouco perdido, para que você fique com a gente está numa série, como vocês podem ver, Life Hack. Em Life Hack, ele significa ideias e soluções que podem otimizar o nosso dia, podem otimizar a nossa vida, fazem da nossa vida mais fácil. Por exemplo, você tem um celular, eu fico muito celular na mão, vendo o GPS, porque eu me perco facilmente. Alguém aqui também se perde toda hora? Eu estou te falando que a máscara da falsidade tem que cair hoje, Dente. Tá bravo aqui, o pessoal aqui não assume pecado nenhum, então a gente precisa do Espírito Santo para isso. Aí eu preciso, então a gente, ao invés de ficar com a mão, a gente tem aquele suporte que a gente coloca o celular e a nossa vida fica mais fácil, certo?
Isso é um life hack. Um life hack serve para facilitar a tua vida. Pode ser coisas mais simples a mais complexas. O que a gente quer trazer aqui, life hack dos princípios do reino, tá? O que Jesus falou que vai fazer com que vocês tenham uma vida em abundância. O que Jesus falou que muitas vezes é antagônico com o que o mundo fala e que parece que vai ser uma boa ideia para a sua vida, mas não é. Então, o primeiro episódio, no primeiro domingo, a gente falou do life hack de grandeza. Como alcançar grandeza. E a gente sintetizou que para ser grande, no reino da terra, você tem que ter dinheiro, você tem que ter fama, você tem que ser o maior. E no contexto do evangelho, para alcançar grandeza, você tem que ser aquele que sirva, aquele que é o último. Amém? Então, a proposta da life hack é o seguinte: viva uma vida com princípios daquilo que Jesus diz, não o que o sistema diz, mesmo que pareça interessante. Semana passada a gente recebeu também uma excelente palavra sobre descanso. O que o mundo fala sobre descanso? Não vai domingo para a igreja, fica vendo Domingão do Faustão. Isso é descanso, agora não é mais o Faustão, agora é o Luciano Huck, mas não interessa. Descanso é férias, descanso é uma noite bem dormida, tudo isso pode ser bom, mas o que Jesus falou é um descanso tão pleno que a nossa alma se posiciona em se submete ao senhorio do Senhor. Isso é o descanso que Jesus diz. Então o tema-chave, o versículo-chave é: vocês têm ouvido, baseado no Sermão do Monte, no capítulo 5, vocês têm ouvido, mas o que eu estou dizendo? Então a gente ora, irmão, pessoal, a gente ora para que essa noite aqui vocês ouçam o que Jesus diz, e não o que o teu amigo diz, e até mesmo o que muitas igrejas dizem. Não acredita na minha voz, não acredita na nossa palavra, acredita na voz do Espírito Santo, que Ele é uma pessoa, Ele é real. A gente não acredita em nenhum tipo de usurpação e manipulação. Você precisa acreditar e ter uma experiência pessoal com Deus. E não acredite em Deus só porque o pastor fala que Deus é real. Que isso faz toda a diferença. Então hoje, a gente vai falar para o nosso terceiro episódio. E eu vou dizer o seguinte. Isaías capítulo 55, versículo 9. Diz o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é um Deus majestoso, muito grande, para que a gente entenda detalhadamente e plenamente. Há muito na natureza de Deus que precisa ainda ser revelado a cada um de nós, e seria um absurdo afirmar que nós conhecemos Deus em plenitude. E a proposta do culto, a proposta da igreja, a proposta de você engajar numa igreja é para que você, cada domingo, cresça mais em conhecer quem Deus é na tua vida. E a gente acredita na espiritualidade vertical, ou seja, você crescendo em Deus, mas a gente quer ver o testemunho disso. Por exemplo, a gente podia falar para você: seja um servo, mas o que isso significa na prática? A gente podia também, semana passada, falar: descanse no Senhor. Mas o que isso significa na prática, sabe? Então a gente acredita que o culto de domingo, nossas reuniões são dicas práticas que vão fazer com que vocês vivam o Evangelho. Nós cremos que a espiritualidade, ela se caracteriza não só em quanto tempo você ora, sabe? Enquanto você lê a Bíblia, que isso tudo é legal. Se você fala em línguas, se você nunca ouviu isso, fala em línguas estranhas, isso tudo é legal. Mas como é a tua relação com o próximo? É aí que você caracteriza verdadeira espiritualidade. Você tem descansado? Você tem sido um servo? Você tem dado a outra face? Eu quero te pedir para você abrir nas Escrituras. A gente vai ler um versículo. É uma história um pouquinho grande, mas eu vou mostrar o que o mundo diz e o que Jesus diz. Lucas, no capítulo 15... Lucas capítulo 12, versículo 22. Diz o seguinte: propôs-lhe uma parábola dizendo... Quem propôs, pessoal? Jesus.
A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Vocês estão aqui? O mundo hoje é todo em prol de quão mais confortável você vai ficar, quanto mais rico você vai ficar. É tudo sobre você. O Evangelho não segue essa linha, pessoal. É tudo sobre Jesus e quão capaz você é de se renunciar para que Ele seja promovido. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Porque o dia, ouve aqui, porque o dia que o Evangelho se assemelhar à proposta do século, deixa de ser o Evangelho. A grande beleza do Evangelho é justamente ir contra, na mão contrária do sistema. É promover Jesus na tua renúncia, é promover a beleza dele. Amém? Então, o que o mundo diz? O mundo diz o seguinte: vende, acumula, e diz à tua alma: alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Agora descansa, come, bebe e folga. Isso não é necessariamente errado. Mas o que Jesus diz? Aí Jesus coloca uma vírgula aqui depois dessa história e ele fala o seguinte: mas Deus lhe disse, ou seja, mas eu vos digo, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Essa noite já vão te pedir a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não estejais apreensivos, queridos, em nome de Jesus. Seja você crente ou ateu, eu quero orar essa declaração do próprio Jesus na tua vida: não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes. É aí que Jesus entra. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu queria pedir para você fechar o seu olho rapidamente. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus do ouro e da prata. O Senhor é um Deus que controla todas as coisas. Mas o Senhor é um Deus também que se preocupa com a nossa dor. O Senhor é um Deus que está aqui, está no nosso meio. E obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Eu oro por cada coração, oro por cada pessoa que essa palavra seja traduzida pelo Espírito Santo, que a gente entenda o que o Senhor está querendo dizer nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O life hack de hoje é: o que é ser rico? Repete aí comigo: o que é ser rico? Poxa, essa igreja estava indo muito bem. 5 meses plantadas, nunca falaram de dinheiro, é hoje. Você que está aqui pela primeira vez, que azar, né? Misericórdia, brincadeira, pessoal. A gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar e vai tentar responder essa pergunta à luz das Escrituras: o que o mundo diz, o que é ser rico, e o que a Bíblia fala, o que é verdadeiramente ser rico. Vocês ainda estão felizes aqui? Agora, para começar essa mensagem, é preciso quebrar algumas barreiras aqui. Eu quero falar sobre isso. A Bíblia fala muito sobre problemas vinculados ao dinheiro, sobre avareza, ganância, mas também sobre má gestão. Leia um pouco a Bíblia e a gente troca uma ideia. Algumas dicas antes da gente começar sobre esse tema, que é um tema delicado, mas eu quero que você ouça muito bem o que eu vou dizer. Ontem eu estava chegando em casa e na minha rua eu tenho que... a minha garagem é o portão eletrônico. Aí ontem eu estava estacionando o carro, só que tinha uma senhora com 2 bolsas na frente. Ela estava na calçada, ela estava no lugar certo, só que ela estava na frente da minha garagem. E para eu entrar, ela tinha que sair. Eu estava na rua. Então eu dei aquela buzinada amorosa, né? Tutu. Não é aquela
agressiva. Aí eu fiz um bumbum para ela. Cara, e eu fiz um bumbum, bibi, né? Bibi. Fiz um bibi muito soft, muito, muito bonitinho. E ela manda assim com a carinha, né? Mas ela ficou tão revoltada, ela achou um absurdo. Eu tipo assim, tu tá entrando na calçada? Aí ela manda assim, aí ela não falou isso, né? Mas a expressão dela... Aí vem o diabinho. O diabinho que também vive, né? E vem, atropela. Mas vai só no queixo esquerdo, no joelho esquerdo. Mas como eu sou perfeito, eu não fiz isso. Aí eu de novo, né? Não, que eu tenho que entrar aí, ó. Aí ela viu o portão abrindo. Aí na hora, cara, ela ficou tão sem graça. Ela ficou tão sem graça que mas ela não quis perder a linha, ela continuou. Ah, que absurdo. E saiu. Eu não sei, com certeza vocês já lidaram com isso, de você achar, cara, nossa, tem um arrependimento. Uma vez eu estava comemorando 15 anos de casado com a Sabrina, cara, e a gente, não vou contar nunca. Essa história eu só conto para amigos muito próximos. Eu só vou contar superficialmente. Eu tive uma contenda maligna com um garçom, e que eu exagerei muito a forma da minha reação, e sabe quando passa 10 minutos, você fala assim, meu Deus, o que eu fiz? E aí também você percebe que nem tão certo você estava. Alguém aqui? Aí tem duas vergonhas. Primeira vergonha, eu exagerei, e segundo, eu ainda estava errado. Bicho, a pior coisa que tem é você não apenas exagerar, mas você ainda exagerar em cima de uma mentira. E eu estou brincando, eu estou falando isso por quê? Porque às vezes você está alicerçado em algumas teorias que você luta e você firmemente acredita que serem verdades e às vezes não é. E quando a gente fala sobre prosperidade bíblica, como a gente fala sobre riqueza de acordo com a Bíblia, a gente tem algumas teorias, e até eu posso afirmar que eu já tenho muita experiência pastoral, eu posso afirmar que muita gente tem muita experiência sobre Deus e sobre riqueza na Bíblia, mas não estudam a Bíblia. Eles têm afirmações, eles têm teorias e conhecimento, mas são muito conhecimentos superficiais. E a minha proposta é que você abra mão de qualquer tipo de verdade, mentira que se pareça verdade, abra mão de conceitos, de algumas decepções que vocês tiveram, e entenda, vamos entender hoje, extrair o que a Bíblia fala sobre o que é ser rico, o que é riqueza, de acordo com as Escrituras, e que em nome de Jesus, se você se decepcionou, se você viu alarme, se você viu exagero, e realmente esses exageros acontecem dentro da igreja, não significa que prosperidade não é algo bíblico. E talvez você esteja resistindo a algo que, na verdade, de certa forma, você acha que você está muito certo sobre tal coisa, e pode ser a fé em Deus, pode ser N coisas, mas a questão do dinheiro, finanças, é uma questão que tem muita gente fechada por causa de estereótipos. É o seguinte, a cultura do exagero. Paulo exortava aos colossenses, não adicione nada às Escrituras, nem remova nada das Escrituras. E aí, quando você faz isso, você magoa e você fere pessoas e você não prega o que é essencial. Então, amolece o teu coração. Nessa noite, a gente está aqui há 5 meses, nunca falamos sobre isso, mas precisamos falar, porque isso é bíblico. Você não será manipulado. Ao final dessa reunião, a gente não vai pedir uma oferta, a gente não vai tocar uma música e pedir para você ofertar em cima de um ambiente emotivo. A gente não acredita que você, para fazer parte da Rise Church, você precisa ser um dizimista. Embora acreditemos em dízimos e ofertas, a gente não acredita que você, para ser salvo, você precisa dar dinheiro para a igreja. A gente também não acredita que você precisa deixar que essa mensagem impeça você de ser generoso. Você pode ser membro da igreja sem dar dinheiro? Sim. Você pode ser salvo sem dar dinheiro? Sim. Nós iremos pedir dinheiro aqui? Sim. Mas com base em alguns pilares. Obediência, alegria, entendimento do que esse dinheiro traz. A gente entende que a obra de Deus é Deus que tem que sustentar. E por isso Ele deu o privilégio para a gente de cooperar com as nossas finanças.
Por que dinheiro é tão falado? Jesus falou mais sobre dinheiro no Novo Testamento do que salvação, pessoal. Porque o dinheiro, e a forma como a gente vê dinheiro, ela relata e retrata muito quem nós somos. Agora, deixa eu te dizer, uma coisa que eu acho bem interessante. 5 coisas que você pode fazer com o dinheiro. Você pode gastar, você pode pagar dívidas, pagar imposto, você pode guardar o teu dinheiro e você pode dar. Vocês podem dizer amém? E então, é interessante que nessa lista, você entendeu que o quinto forma de você usar o teu dinheiro é dando. Ou seja, essa lista mostra o seguinte: se eu pagar minhas contas, pagar os meus impostos, gastar nos restaurantes que eu gosto de comer, comprar minha calça, fizer tudo que eu consigo, se sobrar alguma coisa eu dou. Essa fórmula, ela mostra que o dinheiro, na verdade, é uma bússola de onde está o teu coração. Você tem que gastar, você tem que pagar imposto, você tem que guardar, mas você também precisa ser generoso. Tem uma história que é engraçada que meu avô contava, meu pai conta muito também, que quando o menino foi para a igreja, o pai dele falou assim: filho, essa moeda de R$1 aqui é para você, você vai comprar bala na cantina, e essa outra moeda de R$1 aqui é para você dar de oferta. Aí ele está andando no caminho, tropeça, aí as 2 moedas caem, aí uma cai no ralo. Aí ele pega a moeda que ficou e fala: lá se foi a moeda do Senhor. É porque o dinheiro, e eu gostaria muito que, se você tiver alguma dúvida, que eu não vou conseguir responder aqui, porque a gente em 40 minutos não vai responder sobre esse tema. A gente vai só pincelar, é muita coisa para falar aqui. O dinheiro mostra muito onde está o teu coração. E é interessante que esses 5 pontos é o seguinte: se sobrar alguma coisa eu dou para a igreja, ou então eu dou para alguém que precisa. E assim nós entendemos que você não dá para a igreja, ou você não dá para alguém que precisa, não é porque você não tem dinheiro, mas porque você não tem prioridade. Não é a tua prioridade. Existe o problema do rico sendo ganancioso, e esse é um estereótipo. O rico é ganancioso? Nem sempre. Nem sempre. Eu já conheci muito pobre ganancioso. Muito pobre. Eu já morei em Portugal, lugares ricos, já morei em Estados Unidos, já morei em muitos lugares no Rio, eu já morei no Senador Camará, no Rio de Janeiro. Senador Camará é brabo, irmão. Já morei em Honório Gurgel. Eu já conheci muito pobre ganancioso. E o interessante é que o pobre transfere a responsabilidade de generosidade sempre para o rico. Quer ver? É sempre assim: se eu fosse rico, eu começaria a dar dinheiro para a igreja. Se eu tivesse aquela casa, eu começaria a abençoar pessoas porque eu tenho mais. Você não vai fazer isso. Essa fórmula de que quando eu tiver, eu vou começar a dar, não vai acontecer. Porque a Bíblia fala sobre quem é a fidelidade no pouco. A falta da sua doação mostra onde o seu coração está. A ganância do rico é aquela ganância que está explícita em Judas. Quando Judas, ele repreende uma mulher. A mulher, ela extravagantemente abre um perfume, um bálsamo e começa a ungir Jesus, sabe? Só que, pessoal, aquele perfume era muito caro. Aquilo era de muito valor. E aí Judas, que não tinha problema com dinheiro nenhum, né? Se você não sabe, Judas foi o cara que traz Jesus por 30 moedas de prata. E ali já revela uma ganância. E ele verbaliza ali uma sentença que é muito popularmente aceita. Poxa, vocês estão botando ar-condicionado na igreja e telão na igreja, mas tem um pobre. Judas falou isso. Poxa, ela está gastando todo esse perfume, mas tem um pobre. E Jesus condena a sentença de Judas. E essa sentença, clichê, essa sentença, na verdade, mascara uma ganância no próprio coração de Judas. Você acha que Judas realmente estava preocupado com o pobre? Não.
Judas só estava sempre transferindo a culpa para outros para justificar a sua própria ganância. É muito mais fácil julgar e reconhecer e encontrar erros no rico do que naquela desculpa, eu não dou porque eu não tenho. De novo, pastor, você precisa que a gente... Não, a gente não precisa. Cara, o que vai acontecer daqui a 5 meses? A gente está aqui há 5 meses. Se você não der, a gente vai continuar sendo igreja. Que Deus é que estabelece a sua igreja. O mínimo que vai acontecer é que nós saiamos aqui e iremos para um lugar menor, sem tanta estrutura. A igreja de Cristo vai surgir, vai ser estabelecida. A gente não precisa disso. Agora, o que você precisa entender é que não transfira a sua má administração e a sua falta de propósito na sua gestão financeira com a frase, eu não tenho. Não é que você não tenha, é que você não prioriza. Entende isso? Você não precisa dar. A gente não precisa que você dê. Só entenda que você não tem sido um bom gestor. E não ser um bom gestor das suas finanças é também condenável, de acordo com as Escrituras. A Bíblia nos ensina muito sobre a nossa responsabilidade em sermos bons mordomos, gestores do que Deus nos entrega. Eu vou fazer uma afirmação aqui, e pessoal, pastor, estou muito chateado, nunca mais vou voltar à igreja. Entenda, de novo vou falar isso, você não vai voltar, e você está muito chateado, não é por causa da palavra, é porque você tem um problema no coração. É mais fácil admitir isso. É mais fácil você me culpar e culpar o tema que a gente está falando do que identificar que você tem uma cobiça. Você tem um problema em dar dinheiro. Você tem um problema em ser generoso. Isso mostra onde está o teu coração. Mas Deus não vai dar dinheiro a adoradores apenas. Deus vai dar dinheiro a bons gestores. Me prova isso na Bíblia. Várias vezes você percebe que Deus, em parábolas e em declarações, Ele produz bênção e multiplicação naquele que sabe gerar o pouco. É bíblico isso. É bíblico isso. Você não precisa gostar. De novo, leia a Bíblia. Você vai perceber isso. Aí, mas eu oro em línguas 24 horas por dia. Mas você é um péssimo gestor, cara. Eu trabalhei 6 anos em Colorado com mais de 50 instituições ao redor do mundo. E todos os anos eu recebia cerca de 150 a 200 gestores e missionários e organizações no mundo pedindo dinheiro para a gente. E a gente percebia que os que mais tinham dinheiro eram que conseguiam multiplicar dinheiro. Existiam missionários que eu começava a apoiar na África, que eu parava de apoiar. Sabe por quê? Porque eu não via um princípio de gestão e mordomia daquilo que ele recebia. Você pode dizer amém por isso? Entenda que não é porque a gente não pode ajudar, mas se ele não entende um princípio de valorizar o que ele recebe, ele não é um terra fértil. Para vocês às vezes é muito chocante falar isso, mas o que a gente entende como igreja é que quando você doa, dizima aqui, você está dizimando e doando num campo fértil. Vai haver uma multiplicação e uma rentabilização daquilo que você doa. E essa é a hora que você pode dizer amém. E aí você fala, mas eu prefiro doar para a igrejinha na comunidade carente que precisa. Sim, mas a tua doação não é de acordo com um discernimento óbvio, mas sim num discernimento do Espírito. E se aquela igrejinha não sabe multiplicar, e pode ser por N razões, e a gente não vai entrar nisso aqui, mas se ela não souber multiplicar e saber fazer bem com o dinheiro, você não está rentabilizando as tuas finanças. A Bíblia fala sobre isso, e ele condena o homem, o servo que enterrou o talento. O que o Senhor fala para o servo que não enterrou o talento? Ele falou assim, cara, se eu soubesse que você ia enterrar, eu deixava no banco para colher juros disso. Isso mostra que Deus, o nosso Deus, ele se importa com uma boa gestão. Eu não gosto muito, cara, sério. Eu nunca gostei muito. Sabe por que eu nunca gostei muito do... Deixa eu falar isso aqui de novo. A gente, como Reis, a gente vai dar o sangue, dinheiro, a vida, para mudar as lacunas sociais dessa cidade. A gente vai olhar para o pobre, a gente vai se doar pelo pobre, a gente vai dar essa igreja, nossa vida, para mudar famílias que estão em estado de pobreza. A gente não apenas vai enxergá-los, mas a gente vai mudar vidas. Com a nossa generosidade. Porém, existe um estigma
que é uma pobreza mental. Gente, por favor, ouve o que eu estou falando. Não é uma pobreza física, é mental. Eu nunca gostei do pobre que condena o rico, mas ele é mais ganancioso do que o próprio rico. É aquele gordinho que vai na academia e vê aquele cara marombado e fala assim, também não faz outra coisa na vida, né? Era aquele cara que passa na prova, passa na escola sempre ali na risca, nunca foi um bom aluno, e chega para o aluno que sempre passa antes, tira boas notas, também só fica estudando o dia todo, tem outra vida. Vocês estão vendo aqui o que eu estou querendo dizer? Tem inveja, cara, no nosso coração. Quer ver uma dica prática para você? No teu ramo, na tua profissão, veja pessoas que são melhores que vocês e celebrem essas pessoas. Veja por que essas pessoas estão prosperando mais, estão melhorando mais, têm mais influências, e não fiquem sendo menininhos, com mimimi, justificando o sucesso dos outros, para que você explique por que você não tem sucesso, porque isso se chama inveja e amargura. Veja pessoas e celebre o sucesso dos outros e aprenda com o sucesso dos outros, porque esse cara que enterra o talento, ele fala o seguinte, Senhor, eu enterrei porque eu te conheço, e eu sei que o Senhor é um Senhor temeroso, e então eu não queria perder o talento. Cara, você não conhece esse Senhor, porque se você de fato o conhecesse, você multiplicaria o que Ele te deu. O que eu estou falando sobre riqueza, sobre dinheiro, eu estou falando sobre o teu tempo. Como é que você está gerindo o seu tempo, os teus relacionamentos, os seus talentos, os teus dons. Você foi chamado para ser um bom gestor. Jesus, queridos, nunca foi contra a preparação e margem para o futuro. Sabe o que Jesus foi contra? Ele foi contra sobre uma ganância que só pensa na pessoa e não sabe compartilhar. Muitos se tornam ricos, mas nem todos se tornam prósperos. Assim é o que são ricos para si, mas não são ricos para Deus. Qual é a nossa proposta nessa noite? É que nós sejamos uma igreja rica para Deus. É que nós sejamos um vaso que se esvazie rapidamente, porque à medida que nós nos esvaziamos, ele enche novamente. Se a gente retém, ele não dá mais. Isso é um princípio de gestão. Isso é um princípio de gestão. Se você, ouve. Se você não consegue administrar 5 mil reais no seu balanço mensal, você nunca vai administrar 50 mil. Eu te prometo isso. E espiritualmente é mais grave ainda. Se você tem arrogância porque você tem um GC que tem 5 pessoas, Deus nunca vai te dar 50 pessoas. Se você não consegue ser uma igreja, se a gente não consegue ser uma igreja que ame essas 80 pessoas que estão aqui nessa noite, a gente nunca vai ter 200. Deus é um Deus de princípios e Ele trabalha com essa questão de sermos bons gestores. E eu quero orar para que Ele multiplique e faça de você um bom gestor. Porque no final o nome dEle precisa ser glorificado. Mas entenda o seguinte, honre a Deus com o pequeno. Seja feliz e contente com o pequeno. Isso é um princípio de gestão para que você ganhe mais. Tenha mais, viva mais. Eu não quero ser rico de acordo com o mundo, eu quero ser rico de acordo com o reino. Ser rico para Deus. Quem falou isso? Jesus, cara. O meu reino não é desse mundo. Quem falou isso? Jesus. Não tenha ganância pela riqueza como a terra fala, mas como o reino fala. Riqueza de acordo com o mundo é acumular, mas riqueza de acordo com o reino é compartilhar. Riqueza de acordo com o mundo está falando que riqueza é tenha mais, faça mais. Esqueça o pobre, esqueça o irmão, esqueça o próximo, tenha mais. Só pensa em você, não apenas em você, mas na tua aposentadoria, na tua próxima geração. Não há errado nisso quando você não é apenas o centro da tua riqueza, mas o próximo também. Dinheiro pode adicionar propósito à tua vida, mas dinheiro não é o propósito da tua vida. Queridos, essa noite não se trata da gente pegar dinheiro de você, não é isso, de novo. Se trata de você se desprender de algo que pode estar te prendendo durante anos e que você não está percebendo. Porque o problema nunca foi o dinheiro, mas o amor a Ele. E tudo que se torna prioridade diante de Deus, se torna o teu Deus. Que em nome de Jesus você entenda a mensagem dessa noite, que nada nem ninguém pode possuir um lugar de primazia acima de Deus na tua vida. E nessa geração capitalista que a gente vive, nós como igreja queremos ensinar vocês a serem generosos.
Eu e Sabrina, eu poderia falar várias coisas. Eu e Sabrina abrimos mão de um green card para voltar para o Brasil, porque nós entendemos que nós não estamos nessa terra por causa de um sonho americano, mas pelo sonho dos céus. Nós não vivemos em prol de uma riqueza que esse mundo diz que é celebrada. Mas o que o Senhor diz que é riqueza? Que você seja rico diante de Deus. Seja generoso. Mas a gente também vai ensinar você a ter uma reserva de emergência. Como igreja, nós precisamos ensinar as pessoas a terem uma reserva de emergência para quando uma Covid acontecer, você seja sustentado. Nós ensinamos a vocês a serem generosos, mas também queremos ensinar vocês a guardarem, a armazenarem. Finanças é um universo muito grande, mas dinheiro não é o propósito da nossa vida. Caso contrário, a gente está adorando a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 19, diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também vai estar o vosso coração. Você entende aqui? Jesus estava falando com os discípulos. Se Jesus estava falando com os discípulos, ele estava dizendo: ei, mesmo você sendo discípulos, o teu tesouro pode ser roubado. Mesmo vocês sendo crentes, mesmo vocês indo à igreja, vocês podem ter suas finanças roubadas. Jesus estava falando com os discípulos. Mas Jesus nunca está atrás do seu dinheiro. A gente fala na igreja assim, quando você dá um dízimo, você dá uma doação, você está dando para Deus. Isso daí é uma forma ilustrativa que Deus recebe. Mas é porque o ato de dar é um ato de adoração. Da mesma forma, quando você verbaliza um louvor, você não está vendo Deus fazendo assim: ah, obrigado. Mas você entende que Ele está recebendo. Jesus não está atrás do teu dinheiro. Na verdade, não existe dinheiro que você pudesse dar para Deus que Ele falasse: opa, myself, obrigado, hein? Puxa, esse aqui. É interessante que na Bíblia relata muitas vezes Deus ele recebe com alegria a viúva, a oferta da viúva. Não é a quantia, é o coração. Deus nunca ficou atrás de você, do teu dinheiro. Deus sempre está atrás do teu coração. E qual é o lance? É que Ele sabe que se o teu coração estiver atrás de dinheiro, o teu coração não vai estar atrás de Deus. Por isso Ele fala: não ame o dinheiro, para que eu seja amado. Se o seu dinheiro falasse, ele falaria muito quem você é, cara. Se o seu dinheiro falasse, ele falaria muito quem você é. A nossa relação com o dinheiro revela quem nós somos e em quem Deus cremos. Sabe o que eu percebo? Em muito tempo de ministério, é que é fácil verbalizar a adoração. Não é tão fácil renunciar e adorar com as nossas finanças. Onde você gostaria que o teu coração estivesse inclinado? Onde você gostaria que o teu coração estivesse inclinado? Então dê em prol desse propósito. Teu coração, a forma como você gasta, fala onde está o teu coração. E se você der, e quando você der, dê com o coração grato, com o coração humilde e com o coração alegre. Nunca porque um pastor fala para dar. Nunca faça isso. Sabe por quê? Porque a música vai parar de tocar, terça-feira vai chegar, você tem uma conta para pagar e você vai falar assim: cara, não era para ter dado, eu dei por causa de emoção. Nunca dê por emoção, dê com um princípio, dê com alegria, dê com um entendimento que o teu coração está no propósito do que a gente está construindo. Quando nós ensinamos sobre dízimo e oferta, a gente não entende que isso nunca pode ser, como foi deturpado em tanto tempo na igreja. Nunca dê para ganhar algo, dê porque você já ganhou algo. A tua generosidade é uma expressão de gratidão, não de barganha. Mas pastor, a Bíblia fala que Deus pode dar 100 vezes mais. Jesus falou isso, é verdade. É verdade, mas não dê por isso. Eu tenho certeza, na verdade, que Deus sempre vai te abençoar se você der. Mas às vezes não vai abençoar o teu tempo, na tua geração. Mas essa oferta sempre vai ter valor. Generosidade é uma proteção. Você pode repetir: generosidade é uma proteção. Nos protege da nossa própria ganância. Cara, essa é a verdade. E eu tô falando para vocês, eu tô falando para mim mesmo.
Você acha que quando eu fiquei 7 meses orando e jejuando para voltar para o Brasil, o que eu mais pensei? Sério. Por que eu vou voltar para o Brasil? Em quem eu estava mais pensando? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Era em mim, era no meu conforto, era na minha finança, é o que eu ia ganhar, estabilidade. Eu não estou dizendo que você ir para os Estados Unidos é errado. O que eu estou querendo dizer é que o teu coração precisa ser guiado por algo muito maior do que o capitalismo fala. Porque senão a gente se equivale ao mundo. Não ofertar, não entregar dízimos, porque a gente não quer ser enganado. A gente não quer ser o bobo da corte. A gente não entrega dízimo porque a gente não quer ser enganado por pastores e líderes usurpadores. Verdade. Isso acontece muito. E em nome de Jesus eu peço perdão. Se você já participou de uma igreja, ou se você já ouviu alguém falando para você, e se você se sentiu usurpado, em nome de Jesus eu peço perdão por isso. Porque isso não é o evangelho da prosperidade que a gente crê. A gente não quer ser enganado. E isso aponta 2 problemas. Problema número 1, os líderes religiosos usurpadores. E o problema número 2, o problema número 1 se tornou uma excelente desculpa para mascarar o nosso apego ao dinheiro. Vocês estão aqui? Entendem? Um erro não justifica o outro. Essa é a verdade. Queridos, eu quero orar para que a gente seja uma igreja que dê abundantemente e generosamente. Pare de questionar o destino da sua oferta. Questione mais a origem dela. Porque quando você questiona e vê muito problema no destino da oferta, você está mascarando o porquê ela não tem origem. Ele vai roubar. Eles vão roubar o meu dinheiro. Porque eu já vi isso acontecer. Beleza. Você só está maquiando o problema da origem, que é você. Pronto, agora você conquistou uma excelente desculpa para não dar. Dê. Repete comigo, dê. Guarde. Viva, aproveita a vida. Aproveite a vida também. Tire férias. Você que é casado, tenha programações intencionais com a sua esposa, com o seu cônjuge. Invista em viagens. A gente fala isso aqui. Ah, pastor, cara, não vem para a igreja. Mas não fica em casa, rolando timeline de Instagram, não. Vai com a sua esposa, vai sair com ela, tem um tempo de qualidade com a sua família. Fica tempo com seus filhos. Para terminar, eu quero falar sobre 4 dicas que o mundo dos investimentos, tem um cara chamado Warren Buffett, que ele é um guru dos investimentos, é o apóstolo Paulo do Novo Testamento. Warren Buffett é o cara mais rico do mundo, é o que acumulou a riqueza mais rápido, e ele faz umas instruções em 4 dicas de investimento. Onde você aplica dinheiro? Primeiro, em setores perenes. Segundo, numa mentalidade a longo prazo. Terceiro, disciplina. E 4, rentabilidade. O Warren Buffett ele fala o seguinte: para você enriquecer, olha isso, olha o que o mundo fala. Para você enriquecer, você precisa investir em setores perenes. Segundo, ter disciplina. Terceiro, mentalidade de longo prazo. Terceiro, disciplina. E 4, rentabilidade. O Warren Buffett está ensinando o seguinte: aplica o teu dinheiro em cima desses princípios e você vai prosperar, você vai ficar rico, você vai acumular riqueza, você vai ter a tua liberdade financeira. Agora, o que Jesus fala é a mesma coisa. Warren Buffett copiou a Bíblia, pessoal. Primeiro, a gente crê que a tua oferta e a tua generosidade não tem fim. Ela é um setor perene. Setor perene significa que é algo que não vai acabar. Os investidores gostam muito dos setores de água, saneamento básico, eletricidade. O reino do nosso Deus não terá fim. Lucas capítulo 1, 33 diz o seguinte: Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino nunca terá fim. Quando você dá, quando você investe, quando você doa, você está investindo no reino. Esse é o propósito do teu dinheiro. Algo que nunca mais vai acabar. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Segundo, mentalidade de longo prazo. O meu avô já morreu. Como eu falei, como eu trabalhava com dentista, comecei a trabalhar num consultório em Madureira. E aí, trabalhando nesse consultório, olha isso aqui, pessoal. O dentista desse consultório me permitiu usar esse consultório quase todos os dias da semana, porque ele só usava um dia na semana. E ele não me cobrou nenhum aluguel, então eu trabalhava como dentista nesse consultório,
de graça. Só levei meu equipamento, fiz uma reforma, levei minhas coisas. Cara, eu fiz muita grana ali, assim. E esse dentista, que também se chama Samuel, nunca me cobrou aluguel, nada. Ele só falou assim, cuida aí do consultório. E aí, depois de um tempo, eu fui descobrir uma coisa, que o pai desse dentista, olha isso, galera, o pai desse dentista, para abrir aquele consultório, ele precisava de uma grana. E o pai desse dentista era pastor também. E sabe quem emprestou a grana para esse cara? Para ele abrir esse consultório? O meu avô. A gente foi descobrir depois, coincidentemente, o meu avô fez uma oferta na vida desse cara. Meu avô não recebeu nada em troca. Esse cara abriu o consultório. O filho desse cara concedeu esse consultório para que eu trabalhasse. E eu estou colhendo, e eu vejo o favor de Deus na minha vida, por causa pelo que meu pai investiu no reino, pelo que o meu pai fez, pelo que os meus avós fizeram, pelos meus bisavós fizeram. Talvez você não tenha tido a sorte de ter um pai e um avô que investiu assim no reino. Então seja um avô e um pai para alguém. Dê ao teu dinheiro. Cara, eu estudo muito sobre finanças. Dê ao teu dinheiro um legado que é eterno. Paciência em saber que o retorno não é amanhã. Eu vou dar porque Deus vai fazer 100 vezes mais. Ele pode fazer, mas se não fizer, eu dei porque eu sou cheio dele. Porque tudo que eu tenho é dele. Eu entendo que a gente está construindo algo que é eterno. O meu avô deu, nunca pensou, quem sabe um dia? Meu avô deu para esse cara pensando, quem sabe um dia eu vou ter um neto que vai ser dentista, que vai... Nunca, nunca. Eu quero dizer que quando você dá, talvez você não receba imediatamente, mas os seus filhos irão, os seus netos irão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus vê isso. Número 3, disciplina no pouco. Ou seja, quem vai para a academia, minha esposa começou a malhar, gente. Tivemos que jejuar para fazer isso? Teve. Tivemos que trazer um tratamento psicológico. Sabrina odeia academia, odeia exercício. E aí ela começou. Mas o que aconteceu com a Sabrina? Eu já faço muito exercício, eu amo isso, amo. A Sabrina começou a malhar, Denis. No dia seguinte, irmão, ela estava andando como? Tá ligado? Quando você nunca vai para academia, o Johnny que sabe, né? Você vai para academia, pega um peso, pega um ferro, aí fica no outro dia, mas aquela dor gostosa. Mas quem começa, e a finança é a mesma coisa. Você está fora de ritmo, cara. A Covid mostra isso. Sabe por que a gente não tem um esquema assíduo na igreja de domingo a domingo? Porque a gente se acostumou a ver a igreja pela internet. A gente perdeu o ritmo. E a mesma forma com as finanças. Dói pra caramba quando a gente dá pela primeira vez. Não dê tudo que você tem. Dê o que você entende que o Senhor está te mandando dar. Mas dê. E aí vai doer. Você acha que você não vai ter que comprar mais? Não dê a sobra. Dê a primazia. E aí você vai começar a ver que você está entrando no ritmo, entendendo o propósito disso. E aí você está vendo que você está se libertando de uma ganância. Mateus 25, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Último, rentabilidade. Dê o dinheiro aquilo que é fértil. A Bíblia fala em Mateus 13, e outra caiu em boa terra, semente e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte, a gente precisa muito de você. Vamos dar um aplauso para os nossos voluntários que chegaram aqui hoje, trabalhando pra caramba, fazendo tudo isso acontecer. A gente está ralando, a gente precisa de crescer, a gente quer crescer, a gente quer fazer algo incrível aqui, sobrenatural, aqui em Botafogo. Agora é o seguinte, não consigo entender. De novo, você não precisa dar R$1 para fazer parte da Rise Church. Se sinta livre. Não é o nosso papel te constranger. De verdade, em nome de Jesus. Mas eu não consigo entender como alguém consegue chamar um pastor de meu pastor e uma igreja local de minha igreja local. Você confia de fazer parte de uma igreja e na missão que ela tem, mas você não confia o teu dinheiro a ela. Alguma coisa está errado. E não é a igreja, é você. E de novo, a gente só está querendo trazer verdade para a tua vida. Queridos, é para que você se liberte. A gente não precisa fazer, mas é que para você se liberte. Não adore a Deus apenas com a tua voz. Se você quer dar em um terra fértil, dê na Race. Porque se você vê excelência aqui, é porque a gente sabe rentabilizar investimento. Nós somos bons mordomos daquilo que a gente está recebendo.
Dá para o pobre, é óbvio. Dá para o rico também. Isso foi algo que eu aprendi em Colorado. Eu comecei a procurar instituições que estavam prosperando 100 vezes mais, porque eu comecei a entender que eles eram bons gestores do que eles recebiam. Amém? Generosidade é consequência de gratidão. É isso que eu creio. Quão grato você é a Deus. Aí por isso que você dá. Bruno Perini é um cara que eu sigo e amo. Cara muito inteligente, dos nossos dias, brasileiro. É um cara que fala muito sobre finanças. E ele fala o seguinte: olha, eu gosto quando as pessoas me falam obrigado nos meus vídeos. E me falam obrigado porque a vida delas mudaram, a financeira. Mas quando a pessoa paga um curso que eu ofereço, o senso de gratidão é diferente. O que o Bruno Perini fala, basicamente, ele está dizendo o seguinte, que a essência da gratidão não está na verbalização. Está na compra dos meus cursos. Vocês entenderam o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, eu entendo, obrigado. Ou seja, é fácil e lindo a gente levantar a mão e falar assim, eu te amo. E o Senhor é dono de todo o meu ser. E eu vou dar isso aqui para o Senhor. Eu vou dar o meu dinheiro. Em nome de Jesus, eu espero realmente que vocês estejam entendendo que o propósito dessa mensagem é para que vocês não sejam gananciosos. O princípio de generosidade é essencial para a construção de legado. Tem uma mulher na Bíblia, que eu falei de Judas, se lembra? E aí essa mulher, ela gasta todo o perfume aos pés de Jesus e Judas, a gente podia ter dado ao pobre, tal. Eu amo essa mulher demais, eu acho que a história dela me inspira a amar Jesus com todo o meu ser. Ela foi contra o sistema, foi contra a regra, ela quebra e ela derrama aquele bálsamo a Jesus. Jesus condena Judas e fala o seguinte, o que essa mulher está fazendo aqui, ela está construindo um legado com a generosidade dela. Aquele perfume não era um perfume do Boticário de R$100. Cara, e eu que descobri que eu tô em um Calvin Klein preto, eu uso há 20 anos, cara. Há 20 anos eu uso esse cara, né? E eu trouxe dos Estados Unidos uma caixa... Olha isso, gente. Que guerra espiritual. Trouxe a caixa fechada da Calvin Klein. Estou usando, desde que eu voltei no Brasil, o Calvin Klein antigo. Estou usando. Porque na minha cabeça eu tenho um Calvin Klein novo, no armário. Semana passada, finalmente, o meu Calvin Klein antigo acabou e peguei o novo. Abri a caixa, estava vazio. Cara, que decepção. Aí essa mulher gasta tudo ali nos pés de Jesus e ela está expressando não apenas com verbalização, mas com tudo que ela tinha. Por onde o evangelho do reino for pregado, eles vão contar a história do que essa mulher está fazendo. Em Botafogo, em 2021, vão falar sobre essa mulher, sobre uma generosidade extravagante. Ela está preparando o meu corpo. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, que generosidade toca o coração de Jesus e profeticamente anuncia o que ele está para fazer. Porque quando Maria se prostra diante de Jesus e doa tudo que ela tinha para Jesus, ela estava fazendo isso porque ela sabia que Jesus ia morrer? Não necessariamente. Ela estava fazendo porque ela amava Jesus.